Quinta-feira, dia da coluna CBN em pauta e Edi Viegas já está aqui ao vivo com a gente, já está na bancada para conversar agora. Vamos saber qual o destaque de hoje. Bom dia, Edi. Obrigado por vir. Qual que é a notícia desta quinta-feira? Bom dia, Gerson. Bom dia a todos. Gerson, aumentou para 13 o número de vereadores favoráveis à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para abrir a caixa preta aí do transporte público em Campo Grande. Né? Então, mais 2 vereadores assinaram e faltam agora 2 votos, 2 assinaturas para que, mesmo que a Procuradoria Jurídica do município emita parecer contrário à instalação, se você conseguir mais 2 votos, ou seja, 15 dos 29 vereadores, aí pode tocar a CPI com parecer contrário, favorável, do jeito que quiser. Mesmo porque os vereadores têm legitimidade e voto para promover essa investigação. Quem assinou, os 2 vereadores que assinaram o requerimento foram o veterinário Francisco, do Partido União Brasil, e o Wilson Landes, do Avante. Né? Então, faltando 2. E o Pape, o presidente da Câmara, disse que vai encaminhar para o plenário decidir. Que está certo o que o regimento estabelece. Outras tentativas já fracassaram de se instaurar a CPI para investigar o transporte público. Essa seria agora a 4ª tentativa. Em 2019, o então vereador Vinícius Siqueira apresentou um requerimento, e apenas 6 dos 29 vereadores assinaram. Em 2021, o Marcos Tabosa, também, que era vereador, apresentou e também não obteve o número mínimo. E em 2022 foi a vez do professor André Luiz, que também não é mais vereador, apresentar o seu requerimento e também, mais uma vez, não foi aprovado. Aliás, não teve número mínimo, né, de assinatura, que são 10 assinaturas. Agora, a gente sabe que a ampla maioria da população é favorável a que se apure responsabilidades, quem está errado, se é o consórcio, se é a prefeitura, e para que isso sirva de baliza para que os problemas sejam solucionados. Apesar de não ser recente, uma pesquisa realizada em 2021 pela Ranking Brasil, né, mostrou aí que 70,33% da população naquela ocasião foi favorável à abertura da caixa preta do transporte público. Né? De lá para cá foram 3 anos e 8 meses e a gente entende que os números hoje não devem ser muito diferentes, não. Mesmo porque o transporte público piorou bastante em Campo Grande, né? Os problemas se eternizam, ônibus lotado, atrasos, ônibus sem ar-condicionado. E ainda naquela época, uma pesquisa genérica com toda a população mostrou que um índice de 80% de reprovação, né? Apenas 4,5% na época consideraram como bom ou ótimo o sistema de transporte. Agora, o que chama atenção no caso desse novo requerimento aí do vereador Júnior Coringa, que é o autor, né, as desculpas hoje para não se assinar são as mais absurdas, para não dizer estranhas, né? Mas a população está de olho, né? Só que o principal motivo, assim como em 2021, vai ser o parecer da Procuradoria Jurídica do município, que ao que tudo indica será desfavorável mais uma vez, né, a instalação da CPI. E se os vereadores não tiverem aí no mínimo as 15 assinaturas, então é muito pouco provável que a comissão seja instaurada. E assim como em 2021, quem vai dar o parecer nesse novo requerimento é o procurador-geral da Câmara, o advogado Gustavo Lazari, né? Aí abre aspas para o que ele decidiu naquela época, em 2021, para que deve ser a mesma situação que ele vai se manifestar hoje. Abre aspas. O requerimento apresentado para dar início à investigação é amplo e não preenche requisitos legais e formais como ter um fato certo determinado e prazo determinado, né? E nessa semana, alguns vereadores que não assinaram o requerimento já declararam na exposição de motivos, né? Vocês já deram uma dica por que não vão assinar. Um deles é o professor vereador Juari, do PSDB, cuja fotografia ficou estampada em matérias a respeito dos parlamentares que não assinaram o requerimento, né? Então foi colocado lá um painel e a foto dele apareceu e ele na sessão passada da Câmara reclamou disso. Abre aspas aí para o professor vereador Juari. Quero saber se a Lei 3.026 de 1993, que garante gratuidade aos alunos, principalmente aos pobres, se porventura esse pacote de CPI for revogado, qual vereador vai se posicionar a favor dos alunos? Ou seja, ele teme que a CPI provoque a revogação da lei do passe gratuito aos estudantes. Ora, eu não faço ideia, Gerson,
de onde o vereador Juari tirou essa ideia estapafúrdia de que a CPI poderá resultar na revogação de alguma lei. O único empecilho que poderia provocar essa revogação seria a questão, o impacto da gratuidade nas contas do consórcio do Guaicurus. E a gente quer aqui esclarecer o vereador, se é que ele ainda não sabe disso, que essa situação não existe mais, pois tanto a prefeitura quanto o governo do estado bancam o transporte dos estudantes. Isso vai para segundo ou terceiro anos nessa condição. E se o vereador não sabe disso, então fica a dúvida, o que ele está fazendo lá? Ele também fez outro questionamento interessantíssimo, abre aspas. Quero saber se quando a CPI instaurada precisar de uma assessoria técnica e tiver que gastar 100, 200, 300 e 400 mil reais, os nomes dos vereadores responsáveis por esses gastos serão divulgados pela imprensa? Fecha aspas. Olha, eu não entendi o porquê dessa preocupação do vereador. Se o gasto é de 100, 200 mil, 1 milhão que seja, com assessoria técnica, que seja feito, se for necessário. O que não pode é a população ficar sofrendo, é a população que usa o transporte aí penalizada, enquanto se paga salário de vereadores que estão questionando um gasto. Quem que gera mais gasto aí? Será que é o vereador Juari? Ou você fazer uma consultoria, se for o caso, para que seja solucionado um problema que atinge no mínimo 180 mil passageiros transportados por dia? Então, é uma questiúncula que ele coloca que não faz o menor sentido. Eu gostaria que o vereador Juari perguntasse aos seus eleitores o que eles acham do transporte público, de que forma eles consideram que o vereador pode contribuir para que essas melhorias sejam implementadas. Pega o telefone e fala, eleitor, eu estou fazendo uma enquete aqui, né? Qual a iniciativa que vocês acham que eu devo tomar para melhorar o transporte público? Eu não conheço nenhuma atuação dele para solucionar isso, mesmo porque ele é vereador, me parece que desde 2020. Né? E outra aspa aqui para o vereador Lívio na sessão da terça-feira. Nós temos uma comissão de trânsito e muito bem presidida pelo vereador Dr. Lívio, que está solicitando todas as informações necessárias. Fecha aspas. Olha, Gerson, isso é mais uma conversa fiada. Porque a solicitação de documentos feitas pelo vereador Lívio à prefeitura e ao consórcio, assim como a convocação de ambos para uma reunião lá na Câmara no dia 12 de março, além de ser mais uma iniciativa inócua, no nosso entendimento, não passa de casuísmo. Né? Por que casuísmo? Para ele justificar que não vai assinar o requerimento da CPI, passa a fazer essa convocação, que aliás não é uma convocação, é um convite. Agora, ele já dá pistas sobre a disposição dele com relação à CPI. Abre aspas. Ele vai notificar fazer essa reunião para enriquecer os trabalhos de uma futura CPI. Pronto. Não precisa falar mais nada. Ou seja, ele já está falando que vai levantar dados para uma futura CPI. Agora, é estranho que o mesmo vereador que diga que faz essa observação disse que nos últimos 20 anos a única coisa que mudou no transporte público em Campo Grande foi o valor da tarifa. Ou seja, ele sabe que algo precisa ser feito, que o sistema é ruim, mas não faz. Prefere aí, mais uma vez, esse subterfúgio de convocar as partes para discutir. Não faz o menor sentido. Tá, outro parlamentar, também o vereador de primeiro mandato, Wilton Celeste Candelório, o Leinha, também tenta justificar o porquê de não ter assinado o requerimento. Né? E numa entrevista ao jornalista Arthur Mário, da Rádio Hora, ele disse que aguarda o parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara para se manifestar. Vamos abrir as aspas para o vereador Leinha. Precisamos entender o viés da CPI. É para ajudar ou para fazer política? Vai fazer a diferença? Vai iniciar a CPI? É muito fácil eu fazer um ato e colocar nas minhas redes sociais. Mas se não der em nada, como vai ficar depois? Precisamos entender se houve quebra de contrato e qual a responsabilidade do executivo. Não adianta ser irresponsável e assinar sem saber qual é o objeto da CPI. Fecha aspas aí pro vereador Leinha. Agora eu me pergunto. Gerson, é sério que o vereador Leinha ainda não sabe qual é o objeto da CPI constante desse requerimento? Olha, vou ter que puxar a orelha aqui do vereador Júnior Coringa, autor do requerimento, que pelo jeito até agora ele não passou uma cópia pro vereador Leinha dar uma lida. Né? O vereador Coringa, passa pro Leinha. Quem sabe assim, ele lendo o requerimento, ele não assina. É uma possibilidade. Né? Vereador primeiro mandato, ele está cheio de receios aí. Vamos ver se esclareça-se a situação para ele então. Agora, eu quero dar uma dica aqui pro vereador Leinha. Né? Como assim? E vamos sugerir também a mesma situação para o vereador Juari. Né? Pergunte para eles, para os eleitores, o que vocês acham do transporte público. Né?
Conforme disse o Leinha, precisamos entender se houve quebra de contrato e qual a responsabilidade do executivo. Ora, a CPI vai ser a melhor alternativa para se esclarecer essa situação. Agora, vamos sugerir mais uma situação para o Leinha. Ele poderia entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado e pedir a cópia do termo de ajustamento de gestão que foi assinado em novembro de 2020 entre a Prefeitura e o consórcio Guaicurus. Ali está estabelecido todas as cláusulas que não vêm sendo cumpridas por ambos os lados, né? Inclusive esse termo a gente acredita que vai ser muito importante caso a CPI seja instaurada para que se estabeleça. Nós já temos lá o que não é cumprido, já temos o primeiro passo, né? Agora vamos tocar a CPI, gente. Apesar de alguns dizer que não, isso é politicagem, não é politicagem. Nós temos um universo de cidadãos aí que necessitam do transporte público todos os dias. Essa péssima qualidade do transporte vem se arrastando há anos, há décadas. Aí quando você tem uma oportunidade da Câmara mostrar serviço, né? Dizer para aqui que porque temos lá 29 vereadores pagos com recursos públicos, fica nessa conversa. Ah, não é o momento. Ora, então, não é o momento agora, vai ser o momento quando? O vereador Papio, presidente da Câmara, disse que pretende instaurar uma eventual CPI no segundo semestre, depois que sair o laudo de uma perícia que vai apontar se o consórcio Guaicurus está no prejuízo ou não. Ok, mas então que se instaure a CPI, que seja para o segundo semestre, mas que seja instaurada. Aproveita a oportunidade agora e aprove esse requerimento. E se tiver um número acima de 15, pronto, toca o negócio para frente. Que não pode ficar nesses subterfúgios. Ah, não vamos fazer por causa disso, por causa daquilo. E nunca faz. Aí vem uma comissão de transporte e trânsito que nunca funcionou. Porque se estivesse funcionando, o sistema público de transporte não seria esse caos em que se encontra. E vem com essa conversa. Ah, vou notificar a prefeitura, o consórcio. Para quê? O que o Lívio pretende com isso? Nada. A prefeitura vai dizer, não, eu cumpro o contrato. E o consórcio, não, eu cumpro. A prefeitura não coloca os corredores de ônibus, então não posso ter velocidade. Aí vem a prefeitura, mas o consórcio não compra ônibus novos, então não posso reajustar a tarifa. Aí vai, esse jogo de empurra. E no meio a população ficando no prejuízo. Agora vamos citar aqui quem já assinou, para finalizar, Gerson, quem já assinou então o requerimento. Os vereadores que assinaram, o veterinário Francisco, Wilson Landes, Júnior Coringa, Ana Portela, André Salineiro, Rafael Tavares, Landmark, Luísa Ribeiro, Jean Ferreira, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Maicon Nogueira e Ronilson Guerreiro. Então faltam 2 assinaturas. Caso elas apareçam, podemos esperar aí uma CPI independente do parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Tá certo, então. Edir, muito obrigado por todas as informações e uma boa quinta-feira para você. A gente continua acompanhando as atualizações. Se vamos chegar às 15 assinaturas, aguardando informações com você. É isso aí, Gerson. Eu que agradeço. Boa quinta para vocês, um bom final de semana também e até terça-feira. Até terça-feira. Nós vamos agora ao Repórter CBN, momento com notícias nacionais de meia e meia hora na nossa programação. E então voltamos com mais notícias de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul para você no Jornal CBN Campo Grande.